Seguimos a nossa série Salvação versus Santidade, o percurso da nova vida. Hoje eu vou responder a pergunta: será mesmo que é possível ser como Jesus? Ou isso é coisa da cabeça de Jesus quando ele falou? Será que uma vez que a gente é salvo, que a gente se encontrou com Cristo, creu de todo o nosso coração, a gente de fato tem que viver como Ele? A partir do exemplo dele, a gente tem que seguir os seus caminhos? Ou isso é bobagem? Lucas, capítulo 9, versículo 23, fala o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, Jesus está falando, em primeiro lugar, o que a gente precisa compreender, o que você e eu, a gente precisa entender, é que a conversão, para que ela de fato seja visível para o mundo, o nosso eu precisa morrer. Se a gente não se negar, se a gente não negar a nós mesmos, a gente de fato não nasceu de novo, não se encontrou com Jesus. Porque a prova, o fruto, o que é visível para o mundo, que nós estamos seguindo a Jesus Cristo, é a negação do nosso próprio eu. É negar a nós mesmos, é tomar diariamente a nossa cruz, é absorver o sofrimento e seguir a Jesus. Do contrário, a gente vai ser um monte de gente que vai frequentar a igreja, que vai dizer que é crente, que vai fazer um monte de coisas religiosamente aprovadas ou aprováveis, e não vai ser crente de verdade, não vai ser como Jesus. Afinal de contas, não sei se você tinha essa informação, nós somos a Bíblia que o povo está lendo, nós somos Jesus para as pessoas. Quem não conhece a Cristo vai conhecer ou deveria conhecer a partir da minha vida, a partir da sua vida. Então nós somos o chamariz, nós somos a grande luz para as pessoas, para que a partir da nossa luz, da luz que emana de nós, elas vão ter curiosidade para conhecer a Cristo. Aquele que segue Jesus nega a sua própria vontade e o seu próprio desejo por amor a Jesus Cristo. Por isso que a conversão está relacionada à entrega do próprio coração, a entrega da própria vida, a mudança de dono, sair do reino das trevas e ir para o reino da luz, onde Jesus é o rei, ele que manda e eu obedeço. O crente, ele vive a partir do que ele vê em Jesus Cristo. Por isso que nós temos que ser como ele. Nós olhamos para ele como exemplo e seguimos os seus passos. Fazemos como ele fez. Nós imitamos a Jesus em tudo. Por isso que algumas coisas são importantes a gente ter consciência para que, de fato, a gente possa imitar a Jesus. A primeira delas, vou citar algumas, ok? Só algumas, porque são muitas as possibilidades. A primeira delas é: você precisa ler a Bíblia. Para que você saiba quem é Jesus e conheça Jesus, você precisa ter contato com a Bíblia. Por isso que é tão importante você ter uma boa versão da Bíblia. A nova versão internacional, por exemplo, eu uso. A nova Almeida atualizada eu uso também. Uma versão que você consiga compreender o texto bíblico. Faça uso da Bíblia, medite na Bíblia, tenha contato com a Bíblia, tenha Bíblias de estudo, onde você vai encontrar contexto, comentários importantes sobre os versos bíblicos que você está lendo. Segunda coisa, você precisa orar. Para que você conheça Jesus, você precisa conversar com Jesus em oração. Você precisa falar para o Espírito Santo, revela Jesus para mim. Me mostra Jesus, porque esse é o papel do Espírito Santo. Revelar Jesus para nós. Nos lembrar o que Jesus ensinou. Uma terceira coisa importantíssima é você jejuar. Como é que você jejua? Você pode jejuar de vários jeitos. Pergunta para as pessoas mais maduras na fé que você conhece e pergunta: me ensina a jejuar. Como é que eu posso jejuar? Você pode jejuar começando agora, com pequenas horas de jejum, você pode ir aumentando
essas horas ao longo do seu desenvolvimento do jejum. Você precisa exercitar esse lugar, porque quanto mais de Deus você busca, menos de você tem. Entende? E o jejum exercita muito esse lugar de esvaziamento do nosso eu. E jejum e oração estão completamente associados. A palavra completamente associada. A oração é uma conversa franca com Deus, o jejum é o meu esvaziamento para que eu seja cheio da presença do nosso Senhor. Uma quarta coisa importante, é importante louvar. Bota sua boca para exaltar o nome do Filho do Deus vivo, do Santo dos Santos, do Rei dos Reis. Louve a Jesus Cristo. Louve no carro, louve no trabalho, louva no banheiro, tomando o seu banho, louva nos dias difíceis. Louve a Deus, louve a Jesus, não só com canções, mas com expressões de louvor. Reconheça, elogie Jesus, fala quem Ele é, o que Ele é na sua vida. Louvor é muito importante para você viver conhecendo e exercitando a pessoa de Jesus Cristo em você. E a última coisa que eu quero listar aqui, evangelismo. Esse exercício é muito importante também. Para você conhecer ainda mais Jesus e ser como Ele, você tem que ir pelo mundo espalhando Jesus. Jesus ensina que nós somos sal da terra. Esse sal provoca sede nas pessoas. Quanto mais sede elas tiverem, a gente vai conseguir sair de cena e apresentar Jesus Cristo, a fonte de água viva. E elas vão ser saciadas, não só uma vez, mas aquele que beber de Jesus nunca mais terá sede. Essas pessoas vão ser salvas, como você um dia foi, salvo pelo nome de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, para ser como Jesus, é preciso ser cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, você vai ter condições de obedecer aos seus comandos e fazer exatamente como Ele fez. Ser como Jesus é viver uma vida de obediência, assim como Ele viveu uma vida de obediência até o final, inclusive até o final de morte de cruz, para que você e eu pudéssemos alcançar a salvação. Ser como Jesus é viver de maneira obediente a Deus. Não dá para ser como Jesus. Não dá para ser como Jesus. Ele é perfeito e eu não. Talvez você diga isso. E eu entendo você. Mas olha, ele falou o seguinte, João 13, versículo 15. Eu deixei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também o façam. Então, isso que você está pensando, não precisa pensar. Porque se ele falou que é para imitá-lo, é porque é possível. Eu creio na palavra. Na Bíblia eu creio, então como ela está dizendo, eu vou perseguir esse alvo e vou buscar ser como Jesus. Mas você pode perguntar, mas como que isso é possível? Como que eu posso ser como Jesus? E é isso que eu vou explicar no próximo episódio, no próximo vídeo dessa série, e eu te convido a se envolver comigo na próxima semana, onde eu vou apresentar esse vídeo e explicar como que você consegue viver essa verdade de ser como Jesus. E aí eu convido você a curtir esse vídeo, a comentar aquilo que foi mais relevante para você, aquilo que veio de Deus para o seu coração e compartilhe com seus amigos e todas as pessoas que você puder. Que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.